para quem não entende, Uhum. como é que isso é possível? Explica um pouquinho dessa atuação que você chega junto à empresa e ela vai recuperar algum tipo de tributo, seja na conta, seja como crédito. Sim. Dá uma palhinha para a gente sobre isso. Vamos lá. A área tributária no Brasil ela é um tanto complexa porque existem legislações por trás que requer ali um know-how, né, uma expertise para você chegar a esse resultado. E hoje no Brasil existe, eu posso até dizer que um preconceito de algumas classes sobre os temas revisão fiscal, recuperação tributária e etc. É meio que uma culturalização feita Sim. por questões de experiências que alguns empresários passaram. Mas é importante dizer que em todo ramo de atividade existe as pessoas que fazem um trabalho sério e as pessoas que fazem um trabalho ali pífio e que estão na onda querendo ali surfar benefícios, mas que provavelmente a intenção é outra. Mas, falando sobre a parte boa e a parte séria do negócio, como que uma empresa pode vir a identificar oportunidades tributárias? Primeiro que a gente tem que partir do princípio de que ela tem a possibilidade sempre de fazer uma reengenharia fiscal sobre a estrutura fiscal e tributária dela. E aí, a característica da Revio, para mencionar aqui e estruturar sua pergunta, é que a Revio, diferente de diversas consultorias no Brasil, ela é uma empresa de tecnologia que utiliza esta tecnologia para trazer conformidades fiscais, ou seja, famoso compliance. Sim. Numa empresa, você sabe bem disso, existem várias áreas e as áreas podem passar por compliance. Sim. A Revio, em específico, ela busca estruturar o cruzamento de informações fiscais e estruturar relatórios quantitativos demonstrando pagamentos indevidos ou a maior dentro do período prescricional, que seria ali os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. E aí o que é que envolve nesse contexto todo? Envolve tecnologia, expertise e o porquê que as empresas atualmente têm essas oportunidades. Porque a legislação, normas tributárias, instruções normativas, COSITES e etc., elas modificam-se com muita frequência. E aí, quando você cruza a informação de um contribuinte, ele, por inobservância da legislação, por erro técnico ou por questões internas, ele pode passar despercebido em algum momento ali. E nesse ponto é que as empresas que fazem um trabalho sério encontram com fundamento as oportunidades tributárias e aí sim, na prática, o que ocorre? Você gera caixa e economia fiscal no negócio. Porque as empresas que passam por essa reengenharia fiscal, por esse compliance e buscam essas oportunidades tributárias, elas estão com a intenção de gerar caixa no negócio delas. E o contribuinte no Brasil, que com a carga tributária excessiva e etc., ele, se tiver ali coerência e entendimento sobre o mercado tributário e as oportunidades que existem, ele vai abrir ali a oportunidade e aí sim verificar que existem empresas sérias no Brasil e que fazem um trabalho bem feito. Perfeito. Então, vamos criar um exemplo imaginário. Sim. Vamos dizer que tem uma distribuidora e ela, por alguma mudança na legislação, que é uma coisa que a gente sabe que ocorre, como você falou, por algum erro técnico, por algum motivo, vamos falar números redondos, ela estava ali pagando 100 mil por mês de impostos, lembrando que são vários impostos, né? Sim, mas para título de exemplo, 100 mil por mês, e por uma determinada legislação, o correto era que ela estivesse pagando 90 mil por mês. E aí passou-se esses 5 anos, dando essa diferença aí de 10 mil por mês, isso dá 120 no ano, 600. Então é um direito dela, né? E aí você entra com tecnologia e com conhecimento técnico e chega e diz assim, amigo, a gente vai analisar se é possível recuperar esses 600 mil que é devido seu. E aí isso é convertido em caixa para dentro da empresa. Exatamente. Imagina a felicidade do cidadão recebendo uma notícia dessa. Não, é interessante. Você tem casos de felicidade assim? Claro. Fala um pouquinho. De receber telefonema
à noite, pela manhã bem cedo. Porque assim, a Receita Federal, né, que para algumas pessoas é um bicho de sete cabeças, mas na realidade, pessoal, a Receita Federal ela sabe de tudo que ocorre dentro do seu negócio. É como se fosse um Big Brother. Por quê? Porque as escriturações, as entradas e as saídas de itens ligados diretamente à sua atividade, eles têm nota fiscal. E com isso, tem um receptor de informações chamado SPED, você sabe bem, sim. que vai receber essas informações. Então, quando você busca revisar seus tributos, né, a parte tributária, quando você busca oportunidades tributárias, você não está mexendo com o leão, a Receita Federal, o bicho de sete cabeças. Não, você está buscando o seu direito. Sim. Identificar as oportunidades que são suas, créditos próprios, tá? Então, Matheus, é interessante a gente mencionar o seguinte. Você deu o exemplo de uma distribuidora. Eu vou tentar aqui ir para um segmento que é mais abrangente. Vamos lá. Uma indústria. Está no setor produtivo, certo? O que o processo produtivo de uma indústria requer? Insumos, certo? É interessante mencionar que, desde 2018, houve uma mudança significativa no conceito de insumo, tá? Existe um entendimento atual sobre insumos, que aí a gente chama de novo conceito de insumo, que os julgadores, o colegiado, né, quem julgou a demanda, ele entende que existe uma essencialidade e uma relevância destes itens que são envolvidos diretamente no processo produtivo. Então, veja, antigamente, a Receita Federal, ela atrelava, ela correlacionava duas instruções normativas relacionadas à IPI para determinar e interpretar questões de PIS e COFINS. Certo. Então, o que o STJ, em julgamento em 2018, fez? Ele invalidou duas instruções normativas da Receita, ou seja, tornou elas ilegais, né? Consequentemente, passa-se a um novo entendimento e agora existe a possibilidade do operador, daquele que está no chão de fábrica, o operador do negócio, o detentor de todo o conhecimento dentro da atividade dele, olhar para os itens que são envolvidos no processo produtivo e, em uma espécie de validação, isso eu estou falando do método que a Rev utiliza, uma validação sobre esses itens, que até então a Rev, ela, ao cruzar as informações fiscais, ela cruza e identifica item a item. Então, se usando você... tecnologia. Exatamente. Então, se você tem um processo produtivo, insumo ligado ali no processo produtivo da empresa, né, da indústria, até que ela monte seu produto e entregue ao seu cliente final. Na hora que você produz isto e envolve ali os insumos, o que a lei determina e que pode ser tomado crédito sobre aquele insumo, sobre aquele item ali, que está ligado diretamente ao processo produtivo, ou seja, é imprescindível que esse item permaneça lá dentro. E aí existe uma coisa muito prática que se faz, que é a subtração. Então, na prática, digamos que Vamos pegar um exemplo. Tem uma indústria... Num processo produtivo. Tá. A indústria, ao produzir lá, ela, por infelicidade, quebra alguma coisa e ela precisa substituir. Quando aquilo que quebrou, danificou e etc., ele prejudica diretamente o processo produtivo, isso classifica-se como essencial. Sim. Ou seja, ao comprar, ao fazer a aquisição daquele item, aquele vai ser objeto de creditamento, porque você está considerando que aquilo é essencial. E o que é relevante? Eu melhorei o meu processo produtivo com algo que meu produto melhorou e a minha venda também. Eu entreguei melhor meu produto. Isso é relevante. Sim. Então, você vai ter que inserir esses conceitos por trás do trabalho para que o operador, a Rev que olha de fora ou qualquer outra consultoria que venha a fazer esse trabalho, e veja que existem as possibilidades dentro da subjetividade da lei, você trazer uma objetividade, porque na prática você vai colocar item a item para ele. No final do dia são números. No final do dia são números. Uhum. Então, no caso aí, o que vai acontecer? O operador vai validar junto com a empresa aqueles itens todos identificados. Quem foi ali
passado ali por alguma inobservância e deixou de se creditar ali, a gente vai gerar um relatório e vai demonstrar a oportunidade. Você tem X valor para recuperar. Isso inicia-se um outro processo, que é o processo ou de compensação ou de compensação, que ressarcimento. Compensação, como a Revio só trabalha recuperando tributos federais, então a gente está falando aqui de PIS e COFINS. Então, se o cara tem, exemplo, a gente identificou R$1 milhão e ele tem 100 mil pagos por mês de PIS, COFINS, INSS, IRPJ, CSLL e IPI, ou seja, ele vai compensar esse 1 milhão até concluir. Então, em 10 meses ele não paga. No final todos do esses dia, tributos. É caixa para dentro da empresa. É por isso que a gente fala que o trabalho entrega geração de caixa e economia fiscal. E a outra modalidade do ressarcimento? Ressarcimento é quando, por exemplo, a empresa... nós temos, por exemplo, um cliente em comum, né, que recentemente recebeu em caixa um valor... Quando fala em caixa, é caixa mesmo, né? Um valor significativo, sim, tá? Sim. Ele, ao receber esse recurso, né, ele foi um dos tais que às 9 horas da manhã, quando recebeu... Porra! Podcast pode falar não, né? Pode falar. Porra, Palhares! Porra! E ficou muito alegre, né? Então, e assim, se a empresa operou... Vamos lá. Isso é quase um lucro, né? Porque assim, se a empresa operou fazendo esse desembolso a mais durante vamos pegar esses 5 anos, quando isso aqui chega, é como se fosse um lucro, né? Porque ela já sobreviveu esses 5 anos sem isso. Então... vira lucro para o sócio, caixa para a empresa, retorna em investimento no próprio negócio. Né? Aí para dar o exemplo do caso das empresas que fazem ressarcimentos, no caso aí da empresa em questão, que eu estou aqui mencionando, o fato dela exportar para fora, né, para outro país, ela não paga o PIS e COFINS internamente. Porém, ela está no regime de tributação real. Então, ela está na não cumulatividade. Na hora que ele faz a aquisição e esses insumos são envolvidos diretamente ali na produção da estrutura do negócio dele, para a entrega do produto dele, isso significa que ele não consegue compensar na frente. Ou seja, porque ele não paga imposto federal aqui no Brasil. Então, ele se torna credor da União. Então, a partir do momento que ele se torna credor da União... A forma que ela tem de pagar... A forma que ela tem de pagar é ressarcindo os valores que são ali de créditos. Entendeu? Perfeito.